Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há 4 anos, estão convidados a continuarem conosco. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital Rio Branco e também você do interior. A exemplo do que fizemos no mês de janeiro, lá no início do ano, nós vamos fazer um programa diferente hoje. Ao invés de termos aqui, normalmente, um convidado especial, um entrevistado, nós convidamos o Dr. Robson Aguiar, que é da casa também, apresentador do Acre Connect, que vai a todas as quartas-feiras? Quintas-feiras, melhor dizendo. Mantendo a bancada aí composta pelos apresentadores, aliás, os debatedores e entrevistadores Narciso Mendes e Osmir Lima. Nós vamos dividir o programa em 3 fases distintas, claro, em cada bloco um assunto diferente. Nós vamos ter no primeiro bloco um debate sobre a política nacional, e aí vão vários temas aí também, entre os quais a CPMI do INSS, que foi abortada. Terminou sem a apresentação do tradicional relatório. Isso mesmo. Depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre política regional. E por que não? Temos que falar do que é nosso, né? No último bloco, a gente vai debater outros assuntos, entre os quais a chance de cada um dos candidatos ao governo, ao Senado e também dos partidos e federações que estão aí na luta pelas 24 vagas de deputados estaduais e as 8 de deputados federais. Isso mesmo. Boa noite, doutor Robson. Boa noite, Muniz. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. E boa noite a você, amigo telespectador. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branca, na 8.1 Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Doutor Robson, comece então esse debate sobre a política nacional a explorar, claro, essa decisão do Supremo, que com base na Constituição, pela nossa Constituição, é um assunto digamos assim, que cabe única e exclusivamente ao Congresso Nacional, prorrogação ou não de CPMI. E aí? Muito boa noite, Muniz, boa noite, Osmir, Narciso. Para mim é uma honra estar com 2 constituintes originários, aqueles que estiveram na promulgação da Constituição da República. Com relação a esse tema, Muniz, eu quero destacar uma lição importantíssima do ex-presidente Michel Temer, que falava sobre o consequencialismo jurídico. O Supremo hoje tem vivido experiências nesse sentido, de fazer julgamentos consequenciais, pontuais, julgando pontualmente. Quando é de interesse de uma certa, de uma parcela da sociedade ou uma parcela do seu interesse, ele vai fazer julgamentos pontuais ou, do outro ponto de vista, tem feito julgamentos parciais, né? Michel Temer falava muito bem sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal tem feito um consequencialismo jurídico, deixando de abordar, na sua completude, a Constituição Federal para fazer decisões que são voltadas a interesses de uma certa casta da sociedade ou uma casta do poder para dar um privilégio. Então, eu vejo essa decisão do Supremo como mais uma de tantas que ele vem fazendo de forma parcial e tendenciosa, tirando a legitimidade do Congresso Nacional, especialmente da comissão, para fazer e realizar os seus trabalhos. Osmir Lima. Bem, primeiro eu concordo contigo que o Supremo hoje é
cria uma insegurança jurídica no país enorme, porque o exemplo dado em cima vem até a primeira instância. Isso eu concordo. Concordo também que alguns de seus ministros, não vou generalizar, são violadores contumazes da Constituição que nós elaboramos. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Nessa última votação do INSS, o Supremo tinha razão. Porque ele julgou como ele já deveria ter julgado outros casos que não julgou. E aí você tem razão. Porque o que é que o Supremo fez? O Supremo, como muita gente quer dizer, Narciso, o Supremo enterrou a CPMI do INSS. Não é verdade. O Supremo votou dizendo: isso é competência do Congresso Nacional. É competência do Congresso. Devolveu ao Congresso a prorrogação ou não da CPMI. Agora, um Congresso que coloca Davi Alcolumbre como presidente da sua casa não poderia se esperar muita coisa. Correto. Não poderia esperar muita coisa. Né? Porque tem homens ilustres lá dentro. Aí você coloca... Bem, não vou usar o termo em respeito até o telespectador. Né? Agora, que ele, nessa votação, votou correto, na minha opinião, eu acho que sim. Doutor Narciso? Na minha opinião, eu não me coloco aqui na condição de coluna do meio. Não. Eu concordo que o Supremo tem participado demasiadamente da nossa atividade política. Isso em desfavor do Supremo. Mas a favor do Supremo, temos que dizer, todas as democracias sérias do mundo adotam a recomendação de Montesquieu. É constituída de 3 poderes. Os poderes executivos, que no nosso país é representado pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. E pelos poderes legislativos, que é representado pelo Senado, a Câmara dos Deputados Federais, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. A quem eu jogo essa responsabilidade pelo que nós estamos vivendo? Por um radicalismo nocivo que tomou conta da nossa sociedade. No nosso país, os partidos políticos não valem mais nada. Absolutamente nada. Agora, os seus donos, os seus donatários, tomam as decisões que melhor lhes interessam. Aí, me perdoe os que não concordarem comigo, aí o Supremo é jogado na seguinte situação: a de acertar ou de errar por último. Porque, afinal de contas, ele é o árbitro das pendengues, das disputas que vêm dos outros 2 poderes, este sim, legitimamente eleito pelo povo. Narciso, permita-eu ir, antes de você entrar aí, claro. eu faria apenas uma distinção. Primeiro, eu concordo que partido político, como você afirmou, não tem a menor importância hoje para o eleitor. Infelizmente, o eleitor hoje vota no candidato. O candidato é passageiro. Quem são permanentes são os partidos. Ou deveriam ser Ou permanentes? deveriam. À medida em que os partidos não têm nada a expressar à sociedade, eles passam a não valer nada. Passa a valer a ideia ou a ajuda do candidato ao eleitor. É isso? Agora, com relação ao Supremo, o exemplo que eu dei apoiando a decisão do Supremo nessa última votação,
eles deveriam ter feito inúmeras votações que não era de competência dele, pegando aí o que você afirmou de Montesquieu, da divisão de poderes, e ter dito, não, isso aqui é do Congresso Nacional. E, no entanto, em alguns casos, ele não disse. Preferiu julgar a revelia da Constituição. É só um parênteses. E continuando, doutor Osmi, e derrubando, teve caso que o Congresso votou e o Supremo, por uma liminar, derrubou todo o trabalho do Congresso Nacional. E aí eu lembro também, o ministro Barroso, antes de ser ministro, e outros juristas também, que falavam que o Supremo não poderia virar um puxadinho dos partidos, entre aspas, pequeno. O que acontece no Supremo hoje, na questão partidária? O menor partido, digamos o PT, quando perde numa votação... Ou o PSOL, quando perde numa votação na casa, vai para onde? Corre para o Supremo. Isso. E teve um ato que os juristas ficaram abismados. Por quê? Porque o Supremo só julgava quando da aprovação de uma lei. Ou seja, o Congresso Nacional aprovou uma lei, está em vigor. Leva-se para o Supremo através de uma reclamação, uma ação de constitucionalidade, se aquela lei é constitucional ou não. Ele, como disse o doutor Narciso, era o último a se posicionar. Mas já teve caso, doutor Narciso, que o Supremo, salvo engano, em uma das ações do PSOL, chegou no Supremo Tribunal Federal questionando o que estava sendo tratado. Ainda nem tinha virado lei. Isso. Era só uma discussão. E o Supremo disse, sobre esse ponto vocês nem podem discutir. Isso é uma afronta ao Poder Legislativo, é um ato interna corporis, como a gente costuma dizer, e esses atos internos não podem sofrer nenhuma fagulha ou nenhuma repreensão por ninguém, porque o Poder Legislativo ele é soberano, ainda mais no nosso Brasil, porque lá está realmente a representação do poder, está no Poder Legislativo. Então, já teve caso, como eu disse, de o Supremo impedir até discussões dentro do Congresso Nacional. Isso é uma violação gravíssima à nossa Constituição. E eu vou dar um outro exemplo para ti, aproveitando tua dica aí. Já houve caso do Supremo ter a ousadia de impedir que a Dilma, e eu vou citar os dois exemplos para dizer que eu não estou aqui tratando de questão partidária, a Dilma nomeasse o ministro, que foi o caso do Lula, e houve caso de que o Supremo impediu que o Bolsonaro colocasse o delegado-geral... Diretor-geral da Polícia Federal. Diretor-geral da Polícia Federal. O que é uma coisa que inacreditável. Mais inacreditável, hein, doutor Osmi, foi terem votado o processo de impeachment da Dilma, mas dando a ela, não mexendo nos direitos políticos dela. Eu falei, de onde que eles arranjaram? Isso é algo automático, né? É automático. Perdeu o cargo inelegível. Mas tiraram o cargo dela, mas deixaram ela elegível. Não sei de onde é que tiraram essa engenharia. Aos dois e ao Muniz, eu vou lembrar duas expressões das lavras de dois dos nossos maiores historiadores da humanidade. A primeira, as leis inúteis debilitam as leis úteis. Segundo, um país é tão corrupto quanto maior for a quantidade de suas leis. Então, o que tá acontecendo é que, no nosso país, nós temos leis que acusam os corruptos e, em contrapartida, em cima do chamado legítimo direito de defesa, vem as leis que protegem os criminosos. Então, isso impõe ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, às vezes, a errar e a acertar por último. Agora mesmo no estado do Rio de Janeiro, o substituto do atual do ex-governador Cláudio de Castro, deu-se uma baita de uma confusão. O seu substituto seria eleito direta ou indiretamente. E o Supremo disse que diretamente. Por quê?
A Constituição diz que a eleição antes de seis meses é indiretamente. E enquanto isso, nós temos a nossa cidade maravilhosa, Que não está tão maravilhosa assim. sim, que deixou de ser Deixou de ser maravilhosa, maravilhosa. sendo governado por um governador a tempore e não sabe quem será aquele que vai sentar na cadeira do Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso, ou que a nossa democracia ou toma vergonha na cara e estabelece leis curtas e claras, ou então, em 2030, 2034, 2038, nós veremos essas mesmas palhaçadas acontecerem. Eu vejo Doutor Robson, com muita O tristeza. senhor faz o contraponto no próximo bloco? Perfeito. Não vai perder o seu raciocínio. Não, vou não, né? com certeza. Então nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos, claro, continuar contando com a sua audiência. Estamos ainda no final do primeiro bloco. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio do Ara Super, do Aramix e também da Ótica Moderna. O doutor Robson, antes de passar a palavra ao senhor, eu vou só lembrando, muita gente querendo saber quem votou contra, a favor, foi o placar 19-12, né? Pelo encerramento da CPI, da CPMI. E eu vou citar o nome de 3 deputados, 2 deputados e um senador, que foram eleitos pela oposição, pela direita, e votaram com o governo. Meire Serafim, aqui do Acre, do União Brasil, o deputado federal Ricardo Aires, do Partido Republicano do Tocantins, e a senadora Soraya Tronic, que era do PL, inclusive era presidente do PL Mulher, e agora está no Podemos, lá do Mato Grosso do Sul, e votou com o governo. Não é que eles votaram, eles são hoje governistas. Não vamos citar ele no nome com bancada de situação, porque aí seria até um desrespeito aos outros. Eles são governo e votaram com o governo. Foram eleitos pela oposição. Aí o problema é deles. Fica aí. Eu fico muito triste, doutor Narciso, doutor Osmi, com o fato do judiciário tirar o mandato de alguém que foi eleito pelo povo. Eu vivi ainda em tempos antigos e eu ouvi de magistrados dizendo: o povo que colocou, o povo que tire. Que o povo seja o juiz para colocar e tirar os seus governantes. E nesses tempos longínquos, lá atrás, os magistrados tinham essa opinião e isso era macro, né? O judiciário não interferia na questão dos mandatos de ninguém. Se for o povo que colocou, então o povo deve ser o juiz aferidor para tirar essa pessoa, não deixar ele ser reeleito. E agora o Rio, que já não tem uma administração muito boa, vai sofrer um pandemônio desgovernado, né? Com o governo já não tem muita função, ainda mais sem governo ainda, fica muito difícil, porque quem está no mandato tampão não vai fazer políticas públicas, não tem nem tempo para fazer alguma política pública, né? Vai ser uma perca de tempo. Era melhor que se tivesse esperado para decidir a vida do então governador Cláudio depois da eleição, impedindo de se reeleger alguma coisa para o futuro, mas fazendo com que ele gerisse o estado do Rio de Janeiro até o final. Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso com base na Constituição. E aí tem muita gente, eu já vi até pessoas esclarecidas, professores universitários, dizer essa tremenda bobagem. O Supremo, ele julga, sim, inclusive qualquer um dentro do mandato. Deputado federal, senador, governador, não, é no STJ. Agora, o que
mesmo transitado em julgado, quer dizer, não tem mais a quem recorrer, o mandato está cassado. Não, senhor. Ainda não. Não. A cassação é de exclusiva Congresso. competência de sua casa legislativa, ou o senador ou o deputado. O Supremo não tem poder de cassação de mandato. Claro que, geralmente, nós estamos assistindo aí, geralmente, quando a pessoa é condenada, o Senado ou a Câmara, com base na Constituição, cassa o mandato. Mas não há poder, o Poder Judiciário não tem competência para fazer cassação de mandato de senadores ou deputados. Isso é bom. Está na Constituição, não sei o que estou dizendo, Sim. que nós aprovamos. Eu queria que o Poder Legislativo realmente confrontasse o Judiciário em decisões injustas dessas, de punir o mandatário, e impedindo que ele perdesse o cargo através dessas decisões judiciais que são dadas. Mas você ali vê um absurdo, aleatoriamente. desculpa aí, Narciso, você vê um absurdo. Na Constituição, ainda consta também que se a Casa Legislativa, Senado ou Câmara, considerar que o processo é injusto ou é político, ele pode suspender a tramitação. Está na Constituição, Sim. pode ler. No entanto, o que aconteceu? Por 315 votos, a Câmara dos Deputados sustou um processo e o seu Alexandre de Moraes, o novo ditador brasileiro, continuou o processo e o cara foi condenado. Quer dizer, isso aqui está virando a casa da mãe Joana. Sim, verdade. Não, Osmir, eu não seria tão positivista a ponto de chamar o Alexandre de Moraes de ditador. Eu como dono da crítica, como eleitor, eu acho que ele tem se excedido. Ele tem se apresentado demasiadamente em questões que ele não deveria se fazer presente. Isso eu acho. Agora, para provar que nós estamos envolvidos numa maldita e malvada polarização, No que eu concordo. o que é que acontece? O próprio Alexandre de Moraes, ultimamente, foi silenciado acriticamente pelos bolsonaristas por ter concedido o que eu concordo, apoio, que o Bolsonaro vá para uma prisão domiciliar. Agora, eu quero lembrar aqui, doutor Robson, um detalhe. Todos os dias, inclusive o dia de hoje, no mínimo, 2, 3 ou 4 presos do nosso sistema morrem de morte natural nas próprias casas de detenção. Vá no Google, que cita até o nome dos detentos que morreram. Então, eu acho que o que nós deveremos fazer e perguntar é o seguinte: e por que, entre os quase 1 milhão de presos no Brasil, mais de uma centena deles estão severamente doentes e com mais de 80 anos de idade, e as prisões preventivas desses presos não são atendidas? É isso que me incomoda. Verdade, doutor Narciso. Inclusive, na época que o ministro Gilmar Mendes esteve à frente do CNJ, ele fez um grande movimento sobre essas questões de presos provisórios estarem custodiados há muito tempo sem uma decisão. Isso é gravíssimo para a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República. E deve ser cumprido, querendo ou não, deve se cumprir. Não existe preso provisório preso há muito tempo numa cadeia, numa custódia. E o ministro Gilmar foi criticado
por algumas pessoas que se diziam juízes e pessoas da segurança pública, porque ele mandava soltar realmente pessoas que estavam presas há muito tempo, ferindo a proporcionalidade, justamente nesse contexto de preservar a vida e a dignidade da pessoa humana. Deve-se ponderar, não apenas no caso do Bolsonaro, mas de toda uma população carcerária que está sofrendo seus direitos por não ter uma justiça reta, proporcional e rápida. Nós estamos perecendo por conta disso, de uma justiça mais rápida e uma justiça, infelizmente, que toma do nosso orçamento 1,3%. É algo muito grandioso. Eu não sei os dados hoje, mas até um dia desse nós tínhamos mais de 700 mil prisioneiros no Brasil, mais de 700 mil. Acho que depois dos Estados Unidos, é um dos maiores prisões. Aí, qual é o intuito da prisão? É punir quem cometeu o crime, mas também ressocializar. Porque eles hoje, os presos, estão contidos. Contidos. Amanhã estarão comigo, com as suas famílias. Verdade. Se nós não tivermos uma política de ressocialização, é difícil você voltar da prisão Modificado. piormente modificado. Porque lá é uma escola de crime, muitas vezes o cara chega lá porque vendeu uns quilos de Os meus são cocaína. 900 mil. 900 mil. 235 lá. Então, deixa eu ver, aumentou regime muito. Domiciliar. Aumentou muito. Eu me reportei a quase 1 milhão. Quase 1 milhão, tá certo. E nós caminhamos para a casa de 1 milhão já. Pois é, Narciso, aí vem um problema. A prática de ressocialização não se vê quase nas nossas prisões, não é? E isso é muito grave. Isso é muito grave. E você que fez uma crítica ao sistema judiciário brasileiro, e o pior, e são processos que duram 20 anos, 21 anos, 22 anos. E a Lei de Execução Penal, a LEP, a 7210 de 84, ela é perfeita. Não é falta de lei para que aquela pessoa que cometeu um delito seja ressocializada. Não é falta de lei. A lei está pronta, está perfeita. A questão é realmente o Estado cumprir, fazer políticas públicas para as pessoas que estão lá dentro encarceradas. Eu que atuo um pouco na área criminal, eu vejo clientes meus querendo trabalhar e não podem. Porque no trabalho é o 3-para-1, trabalha 3 dias e tem a remissão de 1 dia. Eles querem trabalhar, eu já fiz vários contatos muitas vezes com diretores e eles dizem, não tem como. Não tem. Por quê? Porque não existe realmente uma política de ressocialização, de reinserção à vida social de muitas pessoas que cometeram crimes, querem pagar, mas querem sair dali e ter uma nova vida. Mas nesse intervalo, eles estão lá encarcerados, dando um prejuízo para o Estado, né, sob a alegação de que não existe o trabalho compulsório, mas eles querem trabalhar e não tem. Isso é um drama que muitos colegas advogados vivem com seus clientes, que estão fazendo de tudo para que eles sejam inseridos para trabalhar, para ter a remissão, para ter um pouco de renda, para pagar as despesas de casa. E não existe, Osmir. Narciso, eu vou colocar um tema aqui, saindo um pouco desse assunto, e gostaria de montar uma participação bem efetiva, que nós temos conversado muito sobre isso. Tudo isso hoje no Brasil acontece, porque o maior poder numa democracia é o legislativo. No entanto, o legislativo que está aí é algumas vezes pior do que aquele que nós participamos, notadamente na Constituinte. E criaram uma tal de janela partidária, Narciso. Você tem sido, como eu, um crítico, porque nós dissemos sempre que o permanente são os partidos e não os cidadãos. Concordo. Né? Desculpa, eu estava vendo o teu papel aí. Não, tá certo, veio boa hora. E eu concordo contigo. Agora, pior que a janela partidária, na minha opinião, é o cara agir de acordo com os interesses dele dentro do partido. Sim. E que é que tu Ou então o partido, isso, tem muita gente aí, viu? Eu concordo também com o doutor Narciso disse, são 52 que vão mudar de partido, já mudaram,
Mas muitos deles, Narciso, doutor Osmir... 52 não. Não, agora, nos finalmente agora. Mas muitos deles, é porque o próprio partido mudou de ideologia, ele não tem culpa. Tem casos assim Que também. ideologia? O cara se elege defendendo o governo, aí no outro dia, não, nós somos a favor, ou contra, digo. Como é que fica? Ô Muniz, vamos ser democraticamente honestos. Vamos lá. Dos atuais 513 deputados federais, até hoje, faltando 4 dias, passa imoral janela partidária ser fechada, 105 deputados federais trocaram de partido. E eles trocaram porque o outro partido oferecia melhor desenvolvimento para o país? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A maioria sim. Essa canalhice Sim, toda, esses canalhas todos, não tinham lido o partido pelo qual havia sido eleito, Sim, o estatuto, né? o estatuto, e nem leram o estatuto do partido a que adentraram. Sim, claro. O que prova que o nosso sistema é anarquizado. O nosso sistema não pode prosperar, Osmir. Ultrapassado e apodrecido. Por quê? Porque os partidos políticos, nas democracias todas do mundo, são as escolas que ensinam o que é política. A política de Montesquieu, a política de Aristóteles, a política de Rui Barbosa e assim sucessivamente. Aqui no nosso país, os partidos políticos se prestam para comprar candidatos, subornar eleitores através de outra excrescência, de outra vagabundagem que nós estamos assistindo, que é as tais emendas parlamentares aos orçamentos públicos. Quem tem o poder de manobrar o último tostão dos orçamentos públicos são os prefeitos, os governadores e o presidente da República. E aqui no nosso Brasil, cada deputado e cada senador, por ano, dispõe de 50 milhões de reais para apresentar de emendas parlamentares para comprar os apoios eleitorais, sobretudo dos nossos prefeitos, que são as principais vítimas desse mercado. Antes de passar para você tem absoluta razão, Narciso. Absoluta razão. Você vê o seguinte, que hoje nós não temos mais no Brasil, como tínhamos no passado, um plano nacional de desenvolvimento. O Brasil não tem um plano nacional. O que já que era para o Poder Executivo, junto com o Congresso Nacional, elaborar esses planos. É isso? Hoje, quando um parlamentar chega aqui, ele não fala em plano, que é que nós estamos discutindo para o futuro do Brasil. Ele fala da emenda que eu trouxe para colocar uma quadra de esporte lá no bairro. Não é isso? Só emenda. A sua propaganda hoje é emenda. Não tem ideias de futuro para essa nação. Tá certo? Concordo. Verdade. Verdade. E aí eu ilustro tudo isso que vocês dois falaram numa conversa que eu tive com um ex-vereador de um certo município aqui, pertinho da nossa capital, que ele disse assim, antigamente eu comemorava o meu mandato porque era a junção de familiares e amigos que me davam o mandato. Hoje eu não comemoro, porque eu comprei com dinheiro. E é verdade. Ou seja, mostra a esculhambação Então não que precisava colocar o outdoor agradecendo nada, não. Não precisava colocar o outdoor. Ele falou claro, e foi verdadeiro, ele estava em off, não tinha ninguém, e é uma verdade. Eu comprei pelo meu mandato, eu vou comemorar com os meus apenas. Ou seja, mostra que a política saiu do campo da ideologia, do desenvolvimento, que era o tempo de vocês, para se tornar um grande negócio financeiro e de poder. É isso que é a política hoje. E pegaram o que vocês escreveram na Constituição, vocês dois, que é o pluralismo político, um dos fundamentos da República, e colocaram aí para quase 40 partidos. Ainda bem que agora a gente está vindo no afunilamento desses partidos. Exato. Mas chegou a quase 40, doutor Narciso.
pegando o gancho que os constituintes originários deixaram lá no artigo, Chegou a 1º, chegou a 37. artigo 1º, inciso 5, pluralismo político. Com base nessa palavra, começaram a... Fizeram uma lei complementar. E foram embora Criando um negócio, não partido por ideologia, mas criando um negócio. E agora a gente está vivendo, eu creio que, um afunilamento para que a gente realmente chegue em pouquíssimos partidos, porque ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é de centro. Eu acho que de centro, acho que nem existe, mas é mais de esquerda ou de direita. E dê de novo aos partidos a sua importância como instituição, que não tem mais. Agora é um balcão de negócio. Nós estamos vendo aí, daqui a pouquinho vamos fechar o período e hoje, enquanto a gente está aqui, pessoas estão ligando para os partidos. E aí, como é que está a chapa? Como é que está a chapa? Vou ter quanto para poder me candidatar no teu partido? Foi assim, quando eu era presidente do PSC, que um pré-candidato falou assim, se tu não tiver 300 mil, eu nem sento na mesa contigo. O jogo é assim, o jogo é bruto. Ou seja, não tinha ideologia, não tinha questão ideológica, era questão de sobrevivência, algo animalesco. Nós vamos a mais um intervalo comercial, só lembrando que, no momento, esse ano, Osmir, cada deputado federal poderá liberar até 36 milhões de reais em emendas. Quanto? 36 milhões. 50 milhões. Não, eu digo ano. É e por senador, ano. Não, 74 senador. Não, eu estou falando essas emendas deles. Aí, somando outros. Aí vem de bancada, tem as individuais, tem de bancada, regional. Tem as mas regionais. dele, exclusivamente dele, 36 milhões. Deputado, 74 milhões. Senador. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do programa. Osmir, você hoje fica mais experiente. Parabéns. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Registramos aqui a presença da doutora Soraya. Seja bem-vinda, boa noite. Já já a gente volta. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado. Aliás, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você da capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio do Aramix, do Arasuper e também da Ótica Moderna. Se você ligou o seu televisor agora, estamos aqui no terceiro bloco. Eu, doutor Robson Aguiar, apresentador do AgriConnect. Doutor Narciso Mendes e Osmir Lima, falando sobre a política local, nacional e também internacional. Nós estamos aí há poucos dias das decisões aí, porque até o dia 4, quem vai ser candidato e ocupa cargo público vai ter que fazer a chamada desincompatibilização. Meu Deus do céu, se a gente falar 2 vezes, acaba o programa. Bom, o cara tem que se afastar para ser candidato. Por isso que tanto o governador, o Gladson Cameli, quanto o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, que são pré-candidatos, o Gladson vai disputar o Senado e Bocalon o governo, agora pelo PSDB, estão correndo para inaugurar obras. Isso mesmo. Ao mesmo tempo em que tentam se articular para compor uma chapa forte de deputado estadual, deputado federal e tudo mais. Estamos aí diante de números também nas pesquisas, indicando nesse momento uma ligeira vantagem do Alan Rick, que é senador pré-candidato ao governo pelo Partido Republicano, seguido pela atual vice-governadora, ainda essa semana se tornará governadora, Maísa Assis, pelo PP, e vai disputar a reeleição. Tião Bocalon agora no PSDB, prefeito de Rio Branco. O doutor Thor Dantas vai pelo PSB, com apoio dos demais partidos da antiga Frente Popular, os partidos de esquerda. Vou começar pelo Osmir agora. Não, eu só completaria aí a tua informação dizendo o seguinte. Nós temos a Maísa, que já preencheu as 2 vagas completa. de Senado. Isso. Que é com
Gladson Cameli, Gladys Cameli e o Márcio. Márcio Bittar. Márcio Bittar disputou a reeleição. O Alan Rick tem a Mara, né? Isso, Rocha, isso. mas tem uma vaga ainda para o Senado. E não definiu o vice. E não definiu o vice. Certo. A Maíl já definiu que é a Jéssica Salles, lá de Salles. Cruzeiro. Duas mulheres na disputa. O Bocalon não definiu nem o vice E nem tem tem os- duas vagas para o Senado. Não definiu nenhum candidato ao Senado. Não, oficialmente, mas muito provavelmente ele vai de Gladson Cameli e Márcio Bittar. Isso já deixou bem claro. É. Complicado isso. O Thor Dantas tem o Jorge Viana, Isso, senador. senador, e tem uma vaga ainda a ser Não, o definida. Inácio Moreira é o outro Professor candidato. Inácio, professor Inácio. Já fechado? É, Até da agora, rede. até agora, essa é a articulação. Isso. Essa é a Falta só articulação. definir o vice. Bem, Ele então, gostaria que fosse uma mulher, segundo ele. para a chapa de deputado federal e estadual, desconheço as chapas estaduais de todos esses partidos. O MDB está se fortalecendo com a ajuda do governador agora. Agora, para a federal, eu conheço duas chapas que têm condições, em tese, de Levar eleger Maurício. alguém, que é a chapa da candidata Maílza, Isso, porque tem não só a chapa própria da União Progressista, isso. PP e. mas e o tem também a chapa no Brasil. própria do MDB que apoia, Apoia. É, porque tem a vice. sim. O MDB também está transferindo essa janela que tu amas, essa janela partidária, Isso. estão transferindo Mas o muita MDB, gente. até Pra lá. para cumprir a legislação, ele apoia, vai apoiar, claro, indicou a Jéssica como vice, mas a chapa de deputado federal vai à parte, é outro caso. Claro. Não Mas tem, já está forte também agora. Não tem mais coligação, não existe mais é. coligação. Ou federação, né? Confederação. Ô, Muniz, eu tenho tanto nojo dessa tal de janela partidária que a simples razão. Você entra num edifício pelas portas, não é pulando a janela. E também sai pelas portas e não pulando as janelas. Correto. Aí o que é que acontece? Se de vez em quando eu faço ácidas críticas à democracia dos Estados Unidos, mas é a menos imperfeita entre todas as democracias do mundo, porque não existe regime político perfeito. Lá nos Estados Unidos, ninguém se ufana em dizer eu sou de direita, nem eu sou de esquerda, à exceção de uns amalucados, que eles existem também. Eles se costumam rotular de meia esquerda e meia direita, apenas para se diferenciarem um dos outros, Ou de alguns programas. de alguns programas. Só que aqui, nos estados, no Brasil, os nossos políticos avançaram. Eles não se contentaram em ser chamado de extrema esquerda nem extrema direita. Ousaram se chamar de lulistas e bolsonaristas. E isso é que é a desgraça do nosso sistema. Eu, particularmente, para demonstrar que discordo dessa dubiedade, eu devo votar no primeiro turno em Ronaldo Caiado. Uma forma de protestar contra as duas candidaturas. Porque eu gostaria de que nas eleições deste ano tivesse disputando um Tarcísio de Freitas, um Ratinho, o ex-ministro Zema. Sim, mas nós caímos na mesma esparrela. Porque, por certo, nós temos que, do segundo turno, sairá Lula de novo ou um Bolsonaro de novo. Isso, para mim, é muito triste para a nossa democracia. Narciso, onde eu vi o seguinte, Narciso, o seu candidato é bom. Eu queria que o Brasil desse uma oportunidade, são só 4 anos apenas, para o Ciro. Sim. Para o Ciro. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Mas Ciro Gomes já está
já está quase acertado que será o eleito governador. Do Ceará. Para ironia dessa polarização. Hein? É verdade. Porque ele nem quer e nem é querido, nem pelo lulismo, nem pelo bolsonarismo. Porque aí eu vou citar um pouco do Enéas. Se faz concurso até para lixeiro, né? Para gari. Se faz concurso, exige dele um conhecimento. Ou seja, para gerir uma máquina pública, tinha que ter um conhecimento técnico, um pouco de conhecimento sobre a administração pública. Porque, senão, até a pessoa que foi eleita entender um pouco, por exemplo, de licitação, já vai 6 meses, já vai 1 ano, e só tem mais 3, não vai fazer mais nada. E assim a gente vai vivendo sem a realização de políticas públicas. E aí fica complicado, e aí um receio, quem for o próximo governador na próxima eleição, será que vai continuar os projetos que estão na gaveta aqui, ou vão enterrá-los e vão começar outros? Porque se fizer isso, não vai ter uma continuidade, e os que estão pela metade cairão, e o recurso público vai embora. Eu acho que a gente precisa, população, cobrar dos governantes que, primeiro, tenham conhecimento de gestão, de administração pública. Segundo, que tire do papel e da gaveta os projetos que estão sendo feitos, para que a gente tenha uma ideia a longo prazo do que vai ser o nosso Estado ou a nossa nação. Citaram Tarcísio de Freitas. Tarcísio tem projetos para São Paulo de até 2032 sobre metrô. Isso é bom para que as pessoas tenham uma realidade do que ele está planejando a pequeno, médio e longo prazo para o Estado de São Paulo, coisas que a gente não vê no Lula, no Bolsonaro, a gente não vê nada. É só aquela coisa, eu voto nele porque ele é mais bonitinho, ou porque ele é diferente do outro, eu sou contrário, e nada de um desenvolvimento para o nosso Aproveitando Brasil. a sua deixa, uma pergunta para os três. Por que o eleitor brasileiro já deixou bem claro que não há meio termo aí, ou é um ou é outro? Já deixou bem claro isso. Não sei. Eu não sei, eu deveria pesquisa responder diz isso, assim. né? Eu, pessoalmente, sou parlamentarista de há muito. Inclusive, a nossa Constituinte se direcionava para o parlamentarismo. Mas por falta de... Você vê a influência de São Paulo no Brasil. Por falta de desentendimento entre o governador Orestes Quércia E o Ulisses Guimarães? e Ulisses Guimarães, acabamos implodindo, que é a maior bancada que tinha na Constituinte, e o partido era o maior, que era o MDB, acabamos explodindo o parlamentarismo. Mas eu acho que foi bom, Narciso, porque com a classe política que nós temos no Brasil, não dá para implantar o parlamentarismo. Osmir, rapidinho, tirando a dúvida. Eu sei que o Ulisses tinha muito mais moral naquela época do que o Quércia, mas em São Paulo, como é que era? Eu digo no Brasil. Não, os interesses governamentais eram os mesmos. Não vamos também querer dourar a pílula. Os interesses governamentais, quem tinha governo do Estado, entendi. tinha mais poder junto às bancadas do que o próprio Ulisses Guimarães, que era presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Não, por interesse próprio de cada um. Sim, Eu vivi esse tempo. claro. O Ulisses Guimarães era o todo-poderoso, legitimamente e merecidamente, mas Orestes Quércia vinha também do governo do Estado de São Paulo, havia reelegido o governador de São Paulo, Fleury, e era truculento. Apesar de estar morto, com todo respeito à morte dele, E a memória. e a memória dele, mas ele era muito violento. E foi Orestes Quércia, imaginando que seria o próximo candidato a presidente da República, como de fato foi, e não conseguiu ir nem para o segundo turno, que impediu. Aí sim, Almir, eu discordo muito de Osmir Lima, tá? Mas nessa questão de regime, Discorda por implicação só. o regime presidencialista, você vê, na Europa, nenhum país é presidencialista. Não. E nesse atrasadíssimo continente latino-americano, todos os países são presidencialistas. E os Estados Unidos, como sempre pretendeu ser dono do mundo, vamos dizer isto, E sempre considerou a nossa Mas, América doutor, um quintal. doutor, mas vamos jogar limpo. Faz tempo que a gente não é presidencialista, né? hein? Faz tempo que o Brasil não é governado pelo presidente, né?
Faz tempo. Não. Mas, Mais de falta, 20 anos, mas falta né? avançar muito. Na prática tem um pouquinho de parlamentarismo, mas ainda falta muito Prova- para viver um parlamentarismo. Prova que o presidencialismo, a própria Dilma, eleita no segundo mandato, teve seu mandato impeachmentado pelo parlamento. Então, está contradizendo o que você está apresentando aí. Então, o que acontece, eu vou aqui lembrar a última frase do Pelé, e que por ela ele foi tão amaldiçoado, porque ele não expressou o verdadeiro sentido. Ele chegou, num pronunciamento, a dizer que o povo brasileiro não sabia votar, quando, na realidade, ele era para ter dito que os nossos poderosos insistem em fazer com que os nossos eleitores não saibam votar. Essa que é a realidade. Na nossa realidade, nessa última eleição, meu tique Teco entrou em parafuso. Por quê? No Executivo Nacional, alguém do PT, da esquerda. O Congresso, sua grande maioria, de direita. Aí o Tico travou e o Teco deu a seguinte resposta para mim. Como é que vai funcionar esse Brasil? É simples, é um carro andando com o freio de mão puxado, porque o da direita vai travar daqui. Dá certo. Quando era do parlamentarismo, a maioria daqui já indica o executivo e a coisa anda. Mas tem um problema aí que eu não vou aqui generalizar, mas a turma do Centrão não tem ideologia nenhuma. É o governo que tiver de plantão, eles apoiam, desde que recebam em troco os seus benesses. Não estou aqui generalizando para ninguém aqui depois. Não, mas a realidade sempre foi essa. Sempre foi essa. É como diz um amigo meu, o PT ganha com a esquerda, mas governa com os da direita Vou dar um e do exemplo centro. para você, vou dar um exemplo para você. Eu pertencia ao PFL como deputado. A tua esposa também. Você não era, mas era a tua esposa. O PFL tinha um programa liberal contra o aumento dos impostos. Mas toda vez que o governo federal, o presidente da República, apresentava um projeto de aumento de impostos, O PFL é o aprovado. PFL era o que mais apoiava Então o esse programa era projeto. só de agapito. Tinha programa. Essa é a realidade brasileira. Né? Sim. Eu cheguei assim, vem cá, mas não está escrito aqui no Estatuto. Né? Não, mas isso atende a necessidade tal e tal e tal. E o PFL acabava votando quase em massa do que vinha do governo. E custava caro isso ao governo. Bom, infelizmente está terminando, né? Não, o senhor está adivinhando, exatamente. Estamos chegando ao final do programa. Já chegamos ao final do programa. Ah. E, lamentavelmente, Osmir e doutor Robson, quem passou em branco aqui foi o bandidão da hora, o tal do Boscaro, né? Porque eu vou te falar Esse Borcário vai dar um filme. eu vou te falar uma coisa. Até o ano que vem eu acho que já está aí para a gente assistir. Vai ser trapaceiro assim lá nos quintos dos infernos. Até porque nas festanças que ele promovia, ele caprichosamente botava 6 cadeiras numa mesa e para nas mesmas sentarem 3 bolsonaristas e 3 lulistas. Um para defendê-lo e outro para não atacá-lo. E este cara fez o que fez neste país e, pelo que eu estou vendo, ele não vai merecer o castigo que fez por merecer. Mas aí, Narciso, tem um detalhe. Com apoio de parte dos 3 poderes. Isso que é o mais grave. Ou com silêncio, né, Osmir? Ou com silêncio. Com silêncio, vamos dizer. Ou com dinheiro também. Ou com a conivência. Ou com dinheiro também. Do Poder Executivo, Legislativo e tudo Judiciário. mais, né? Ser amigo do rei é muito bom no Brasil. O céu é o limite. Exemplo, Daniel É muito Bocage. melhor do que o mandato. É muito melhor. Doutor Narciso Mendes, suas considerações finais. A minha? A gente termina. Não, eu apenas lamentar que a presidente do Partido Verde, que era a nossa candidata de hoje, não estava aqui. Até porque eu teria algumas perguntas para fazê-la
E supostamente o Osmir Lima, né, Osmir? Sim, teria bastante. Pela sua luta entre Eu lamentei liberdade, desenvolvimento, Questão economia, ambiental. questão ambiental. Porque eu sou favorável às questões ambientais, mas tem o ódio dos xiitas. Mas é uns xiitas que atrapalham o nação. Então, por isso, termino Mas minha a palavra. professora Shirley Torres, ela apresentou a justificativa. Ela é diretora de uma escola e houve uma reunião governamental para discutir segurança na escola. Aí eu pensei que essas reuniões fossem previamente marcadas, que quer me parecer, e foi em cima da hora. Né? Foi, que ela não estava sabendo. E não é uma organização muito boa que faz em cima da hora. Verdade. Osmir Lima. Não, é um prazer ter feito esse debate aqui. Né? Infelizmente, nós não tivemos a nossa pessoa que iríamos entrevistar, Presidente regional do PV. do PV, né? Ela está há muito tempo já como presidente. Isso. E desejar a todos uma feliz semana. Legal. Doutor Robson Aguiar. Eu tenho a agradecer, Muniz, doutor Osmir, doutor Narciso, pelo momento, por esse debate tão importante. Nós somos aquelas pessoas que estão levantando ideias, opiniões, para que um dia, espero, a sociedade possa, revendo essas nossas entrevistas, acordar para uma nova sociedade, uma sociedade realmente que queira cumprir a Constituição Federal e fazer da nossa sociedade uma sociedade realmente próspera, uma sociedade de paz. Boa noite a todos. Muito bem. Antes de encerrar o programa, vamos registrar aqui o aniversário do doutor Osmir Lima. Está ficando hoje mais experiente. Né, Osmir? Gostei da palavra. Osmir foi presidente do Banacres, deixou o banco em situação tranquila, não respondeu nenhum processo, a nenhum processo. Então isso pode bater no peito e dizer que é honesto, né, Osmir? Sim, isso é eu, sim. Isso é uma honra. Apesar de que os canalhas de alguns partidos inventaram aí, porque eu fui candidato a governador em 90, Isso. inventaram que eu teria algum comprometimento com Não, o mas banco. ali foi só um ensaio e viram que não... Não, mas eles espalharam por todo canto. Os canalhas Fizeram são música. sempre canalhas. Fizeram Então, música, fizeram... Não queiram pedir paródia. não queiram pedir deles coerência ou decência. É. Mas eu agradeço aí o registro. Parabéns, né? Osmir. Eu estou hoje mais experiente. Legal. E assim a gente encerra o programa de hoje e volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um tema, com mais entrevistado, porque você merece tudo isso e muito mais. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.